panorama que vocês sugerem tá muito bem fundamentado. Agora, eu destacaria, sim, aqueles que, na minha opinião, são os mais importantes dentre os importantes. Na minha avaliação, estão na raiz mais profunda desse problema o financiamento privado de campanhas políticas. Por quê? Porque se alguém, para se eleger, precisa do apoio, do aporte de empresas, de empreiteiras, de fornecedoras, de empresas de qualquer ramo de atividade, é evidente, ninguém pode ser ingênuo a ponto de desconhecer que esta empresa que deu este aporte vai cobrar isso de alguma forma. Vai cobrar isso de alguma forma. Há formas melhores e piores, mas vai cobrar de alguma forma. Segundo, a sistemática de elaboração e aprovação do orçamento com o mecanismo de emendas parlamentares também, para mim, é parte crucial nos fatores que contribuem para essa cultura de corrupção que nós conhecemos, está também na raiz do problema. A morosidade da justiça, idem, já falamos sobre ela, e eu quero sempre acentuar. E só em parênteses, eu já fui juiz, já fui parlamentar, e já trabalhei e trabalho no executivo. Eu conheço os três lados da história. Não posso, em sã consciência, atribuir aos juízes o problema da morosidade da justiça. A morosidade da justiça é devida fundamentalmente a um problema do legislativo, que é a não aprovação mais rápida das reformas do processo penal e do processo civil também, dos dois. É preciso alterar a legislação. Se não alterar a legislação processual, não há como, digamos assim, vencer a chamada morosidade da justiça. Porque se existem na lei as possibilidades infinitas de recursos, se o Brasil continuar sendo o país do mundo com o maior número de possibilidades de recursos judiciais, não tem juiz que faça milagre, que consiga terminar o processo. Eu fui juiz aqui em Brasília durante 12 anos. A luta do juiz que queira fazer o processo chegar ao fim contra os advogados que estão na defesa dos réus, valendo-se do que a lei lhes permite para interpor todo tipo de recurso e criar todo tipo de incidente de chicana processual, é infinita. Então esse é outro fator fundamental. Foro privilegiado também, concordo, é uma posição pessoal minha, eu sou contrário ao foro privilegiado para autoridades. Pelo menos nos moldes exagerados em que ele está hoje. Até porque os tribunais de cúpula não foram criados para isso, não foram estruturados para isso, para fazer instrução processual. Isso é trabalho para juiz de primeira instância. E recear-se que o juiz de primeira instância possa, de forma idiosincrática, opor posicionamentos políticos ou pessoais, perseguir uma autoridade, é uma bobagem. Porque o processo irá, inevitavelmente, para a segunda e para a terceira instância, se a parte quiser recorrer. E sou também dos que acreditam que o sigilo bancário e fiscal virou um dogma no Brasil. Virou um biombo para encobrir a corrupção. O sigilo bancário e fiscal é uma necessidade de proteção da privacidade. Privacidade dos homens de bem. Isto foi criado em todas as democracias para proteger os homens de bem. No Brasil, isto está exacerbado de tal modo que hoje isto é o biombo para encobrir a corrupção. Hoje, os bancos, inclusive, às vezes, os oficiais, sentem-se em condições de negar a abrir informações para os órgãos de controle. Para os órgãos de controle. Ora, se o sigilo bancário está previsto na Constituição, a obrigação de controle sobre o dinheiro público também está na Constituição. Também tem nível constitucional.
eu não concordo absolutamente com o exagero a que se chegou no Brasil em termos do dogma do sigilo bancário e fiscal. Entendo que isso teria que ser altamente reduzido e flexibilizado. Para mim, esses são alguns dos mais importantes fatores que dificultam essa luta, que é difícil, mas que tem que continuar sendo firmemente travada contra a corrupção.